A paz, pessoal! Hoje nós vamos dar início a mais um estudo que está lá em Gênesis 2. Vamos falar sobre a humanidade. Mas antes da gente começar, não esquece de ver se você está inscrito aqui no canal. Se não tiver, já se inscreve. Clica no curtir também para ajudar a gente a chegar em mais irmãos em Cristo. E é isso. Vamos lá? Antes de iniciarmos a nossa leitura das Escrituras, vou fazer uma pequena introdução do texto. Como eu falei no estudo anterior, esse livro foi provavelmente escrito por Moisés. É possível que a motivação dele quando escreveu fosse ensinar o povo hebreu que havia acabado de sair do Egito, que só há um Deus verdadeiro e que todo o resto é parte da criação dele e não deve ser adorado. Neste capítulo, nós vamos ler sobre a conclusão da criação, que se deu em 6 dias. Esses 6 dias, gente, podem ou não ter sido literais, tanto em relação aos dias, né, quanto em relação às horas do dia, já que alguns estudiosos acreditam que podem não ter sido dias de apenas 24 horas. Isso é bem possível, né, visto que o tempo para Deus não existe. E quando a gente lê uma comparação, né, dos dias humanos para o tempo do Senhor na Bíblia, a gente se depara com a afirmação de que um dia para Deus são como 1000 anos, né? E 1000 anos são como um dia. Mas então, se eram dias literais ou não, se tinham 24 horas ou mais, isso não vai alterar, né, o ensino que o texto tem para nos trazer. Amém? Nós também vamos ler, né, durante esse capítulo 2 de Gênesis, que após Deus criar tudo, ele institui o dia de descanso, onde ele parou de criar e abençoou esse dia. Então, a ênfase deste capítulo ela não está mais na criação de Deus como um todo, mas o foco agora, né, vai ser na criação do homem de forma mais explicada, né? Porque no capítulo 1 a gente teve essa informação, né, sobre a criação do homem de uma forma bem resumida, e agora o foco vai estar todo nisso, né? Então, nós vamos ter mais detalhes sobre como se deu a criação do homem. E é isso, vamos começar. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. Gênesis capítulo 2, versículo 1. O capítulo já se inicia nos dando a conclusão da criação dos céus e da terra e tudo que há neles, né? Como sabemos, foi em 6 dias que Deus criou tudo. Ou seja, enquanto no capítulo 1 a criação de tudo era o foco do texto, agora nós vemos que o foco do autor mudou. Como dito na introdução, nos próximos versículos nós vamos ver que ele vai dar ênfase aqui no texto ao ser humano, né? A criação do ser humano. O homem aparece como a coroa da criação e é abordado aqui nesse capítulo o início da história humana. Agora, deixa eu trazer uma curiosidade para vocês. Os céus às vezes significam as estrelas e às vezes os anjos. Mas como Moisés não dá a entender no capítulo anterior de que os anjos foram criados neste tempo, e como Jó, lá no capítulo 38, do 6 ao 7, evidentemente implica que eles foram criados antes da terra, né, da criação dos homens e desse mundo terreno em que vivemos, eles não parecem estar aqui incluídos. Então, parece que nesse momento aqui não está incluído a criação dos anjos. Essa criação foi num momento anterior, né, que não nos é revelado. Deus, o Espírito Santo, né, através do autor, ele foca em falar realmente a criação humana, tudo que nós podemos ver, né, em tudo que nós estamos envoltos. Então, seguindo, no 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Gênesis capítulo 2, versículo 2 e 3. Então, no 7º dia, nós vemos aqui que Deus descansou, né? Ele concluiu todas as obras até o 6º dia e no 6º dia ele parou de criar. Esse descanso aqui não está relacionado a Deus ter ficado cansado e aí precisou de um tempo, não, tá? Deus não se cansa. Esse descanso está relacionado a Deus descansar de sua atividade criadora. Então, ele parou, resolveu dar um tempo assim de criar, né? Cessou a criação. Pronto, é isso. É como se Deus tivesse ficado satisfeito com tudo que ele havia criado e então não viu mais necessidade de criar nada, e nesse dia ele cessou as atividades relacionadas à criação.
Esse passou a ser um dia então separado ou consagrado para um propósito especial, incluindo o repouso físico e o reconhecimento da bondade divina mediante o culto. Quando o Criador pronunciou sua aprovação sobre tudo o que ele tinha feito, inclusive o homem, que é a coroa da criação, ele declarou a conclusão da obra. No momento, ele não daria início a mais nada. Entretanto, ele santificou um dia de completo descanso para a humanidade. Fazendo um paralelo com o Antigo Testamento, Hebreus 4 indica que o sábado do Antigo Testamento é um tipo de descanso no reino futuro, bem como um descanso espiritual que temos por meio da fé em Cristo. O escritor do livro de Hebreus declara que ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Ele diz: procuremos, pois, entrar naquele repouso. Está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 11. O sábado indicaria a cessação de atos de desobediência e a aceitação do governo de Deus sobre o ser interior. A gente pode observar também que tudo que Deus havia criado era muito bom, mas nada foi considerado santo. O primeiro item que foi declarado santo é a porção de tempo do sábado. Deus reservou o sábado para que nele o homem aprofundasse sua relação com seu Criador, para ser santificado e respeitado através dos anos como um lembrete de que Deus designou uma estação de descanso, refrigério e completa cessação de todo o trabalho. Dando sequência à escritura, nós lemos: esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Essa é a história ou relato da criação. Albert Barnes faz o seguinte comentário: onde Moisés obteve este relato tão diferente das ficções pueris e absurdas dos pagãos? Não foi de qualquer fonte humana, pois o homem não existia para testemunhá-lo, nem da luz da natureza ou da razão, pois embora proclamem o poder eterno e a divindade pelas coisas que são feitas, não podem dizer como elas foram feitas. Ninguém, senão o próprio Criador, poderia dar essa informação, e por isso é pela fé que entendemos que os mundos foram formados pela palavra de Deus. Ou seja, Moisés não estava presente quando tudo foi criado. O único que se fazia presente, que podia, nos contar essa história, é o próprio Deus. Então, pela fé, nós compreendemos que Deus revelou a Moisés como tudo foi feito e o ajudou, a escrever a nossa história. Ou melhor, a história da nossa origem. Nesse versículo, a gente vê pela primeira vez Deus se apresentar pelo nome de Yahvé ou Jeová, como a gente costuma falar. Então, Jeová é o Deus da aliança pessoal com Israel, que é ao mesmo tempo o Deus do céu e o Deus da terra. Esse nome ele nos dá a ideia da autoexistência eterna do autor de toda a existência. É a expressão da amorosa benignidade, graça, misericórdia, autoridade e eterno relacionamento de Deus com os seus escolhidos que foram criados à sua imagem. O relacionamento especial de Jeová com Israel é descrito mais detalhadamente quando ele aparece na sarça ardente perto do Monte Sinai para Moisés. E aí ele pergunta, Moisés pergunta a Deus em nome de quem ele vai até o faraó, E é nesse momento que Deus se identifica, se revela como eu sou e manda ele ir em nome do eu sou. Isso é muito bonito, gente. Mas bem, aqui, Deus ele está se identificando através do nome Jeová como o divino criador, que aparece lá em Gênesis 1. Agora, deixa eu explicar um pouquinho, gente, sobre essa neblina, que aparece aqui no versículo, porque às vezes tem muita gente que tem dúvida, Nessa tradução que eu usei para fazer o estudo, ele não se refere, à neblina, ele troca por uma água que brotava da terra, e irrigava toda a superfície do solo. Mas normalmente as traduções você vai encontrar uma neblina que subia, e regava o solo. Mas uma outra tradução possível, para essa expressão seria rio ou correnteza.
De qualquer forma, a neblina foi a maneira que Deus usou para realizar sua vontade em relação ao solo, ou seja, em certos momentos, ao que parece, Deus designou um vapor ou uma névoa, uma neblina, uma corrente, alguma fonte de água, né, que regava toda a face da terra. Não eram chuvas, sabe? Era mais como um orvalho. E aí, né, através dessa umidade, a terra era preparada para nutrir as plantas criadas de todos os tipos e as sementes e raízes delas para que pudessem produzir novas plantas e assim sucessivamente. Então, não havia chuvas, dá-se a entender que não havia chuvas naquela época, era um tipo de orvalho ou a terra era irrigada de alguma forma que podia haver, né, a proliferação, então, das plantas. Indo para o próximo versículo, a gente lê, né? Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. A palavra hebraica, gente, que foi traduzida por formou, ela foi usada para dar uma ideia de um oleiro trabalhando, sabe? Moldando com suas próprias mãos o material que ele tinha. Esse mesmo verbo ele foi usado para descrever o quadro da formação de um povo ou de uma nação. O corpo do homem, então, ele foi feito do pó da terra, enquanto seu espírito veio do próprio fôlego de Deus. Acredito que nós podemos dizer que, literalmente, nós somos criaturas de dois mundos, da terra e dos céus, né? Do mundo da matéria e do mundo espiritual. Nós, como seres humanos, somos únicos, sabe? Somos únicos porque Deus, ele soprou em nossos narizes o fôlego da vida, quando ele criou lá o primeiro ser humano, né, no Éden. E Deus nunca fez isso com nenhum animal, então nós somos únicos nesse sentido. Eu acho lindo de ver, né, como Deus formou o ser humano, porque todos os animais, todas as plantas, a terra, o céu, ele formou com o poder da sua palavra. Mas o homem não, o homem ele pegou lá no barro, formou, moldou com a própria mão, sabe? É possível imaginar assim um trabalho detalhado, algo que Deus colocou todo o seu amor, né? Então eu vejo eu vejo isso, eu vejo o amor de Deus na criação do homem, né? Tanto quando ele cria tudo à nossa volta para ser preparado para nos receber, quanto quando ele nos cria, né, de forma especial. Agora eu vou ser um pouquinho repetitiva só para deixar algo bem claro, né? Que apesar de Deus ter moldado o homem ali, né? Com o pó da terra ou com o barro, como geralmente é traduzido, né? Naquele momento, o ser humano ainda não tinha vida, né? A vida só aconteceu quando Deus soprou do seu fôlego, né? Foi um milagre da vida. Deus comunicou a sua própria vida e essa massa, né? Aquela massa inerte que era o ser humano, aquela substância que Deus tinha criado e deu forma, começou a realmente viver. Então, essa combinação extraordinária, né, que eu acredito que a gente jamais ia imaginar, mas o barro junto com o sopro divino, né, foi o que gerou a humanidade que foi feita à imagem e semelhança de Deus. É muito lindo, gente. Gênesis é realmente um espetáculo. Agora, se tratando, né, dessa imagem conforme a semelhança, né, que Deus fala lá no capítulo 1 de Gênesis, quando ele se refere à criação do homem, não está relacionado com a semelhança física, tanto que nós somos diferentes. Tanto o homem é diferente da mulher, como nós somos diferentes uns dos outros, mesmo tendo o mesmo gênero. Então, essa semelhança, na verdade, ela está relacionada com os poderes espirituais, né? O ser humano recebeu os poderes de pensar, de sentir, de se comunicar com os outros, de discernir, de discriminar e acho que até um certo ponto de determinar o seu próprio caráter. Coisa que, se a gente vê, os animais eles não têm essa capacidade, eles agem totalmente por instinto. O homem tem o instinto também, que vem da parte carnal, né, da parte material, mas temos o nosso intelecto, né, o nosso pensar, o nosso agir, o nosso criar, mesmo que não seja como um criar de Deus, a gente não cria nada do zero, né? Mas Deus compartilha conosco essas semelhanças. Ou acho que a gente pode dizer, né, que Deus compartilha conosco alguns atributos da sua personalidade e do seu caráter. Acho que isso definiria bem o que é a imagem e semelhança de Deus. Me diz aí nos comentários o que é que vocês acham.
Voltando aqui para as Escrituras, nós lemos: Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e o mal. Está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 8 e 9. Gente, eu não sei vocês, mas por muito tempo eu achei que o nome do jardim era Éden. Eu sempre dizia o Jardim do Éden, para a gente ver como uma simples, né, palavrinha pode mudar tudo. Na verdade, é um jardim no Éden. Então, o jardim foi plantado em uma região ou uma localização, né, que se chamava Éden. É como se a gente dissesse assim: ah, vou plantar um jardim aqui em casa ou aqui na minha casa. Então, o nome do jardim não é na minha casa, é a localização do jardim que é na minha casa. Eu não sei se vocês também fizeram essa confusão, mas caso vocês tenham feito isso também, tenham pensado assim também por algum tempo, me conta nos comentários para eu saber que não fui só eu. Então, bom, aqui a gente tem uma ideia, né, de Deus plantando um lindo jardim para as suas novas criaturas. A palavra jardim significa um cercado ou um parque. E Éden não é traduzido, mas é transliterado para o nosso idioma. Então, basicamente, significa prazer ou delícia. A gente podia traduzir, então, como o jardim das delícias, dos prazeres, algo assim, né? Mas, como eu falei anteriormente, Éden, na verdade, parece indicar uma região, né? Ou uma terra, uma localização. A gente vai falar um pouco mais sobre isso nos próximos versículos. Vamos focar aqui na mensagem destes. Então, a gente percebe aqui que Deus planta o jardim, né, nesse versículo. Ele também nos mostra que foram geradas várias árvores, mas dá uma ênfase, um destaque, né, em duas árvores em especial, que é as que a gente conhece o nome, que é a árvore da vida e a árvore da ciência ou conhecimento do bem e do mal, né? Vai depender aí da sua tradução. A primeira árvore mencionada era a árvore da fonte da vida, né? Da qual o homem, depois que ele pecou, como a gente vê lá em Gênesis 3, no próximo estudo, né? Ele teve que ser separado. Essa árvore ela também é mencionada em Provérbios, onde ela tem um sentido figurado que representa fontes de felicidade, sabedoria e esperança. Tem alguns escritores, gente, que argumentam que esta árvore tinha alguma virtude secreta que era adequada para preservar a vida. Eu acho que provavelmente a lição que se transmitia com essa árvore, né, é que a vida ela deveria ser buscada pelo homem, não em si mesmo, né, nem em seu próprio poder, mas externo, de forma fora dele, né? Possivelmente a gente pode dizer que eles deviam perceber que a fonte da vida não estava dentro deles, mas fora deles, e hoje a gente sabe que é Deus, né? Outro lugar onde a árvore da vida é mencionada é lá no livro de Apocalipse também. Ela é tratada, né, como um emblema das alegrias do paraíso celestial, porque aquele paraíso, né, o jardim que virá com Deus, o jardim celestial. Agora, se tratando da árvore da ciência ou do conhecimento do bem e do mal, né, os dois são opostos. O bem e o mal, eles representam os extremos da ciência ou do conhecimento. Alguns estudiosos acreditam, né, que eles servem de expressão para se referir à perfeição, que no caso se daria pela onisciência e poder, né? Lá em Deuteronômios e também em Isaías, a falta de conhecer o bem e o mal indica imaturidade. Ao passo que em 2 Samuel a gente vê que a plena maturidade está, por vias indiretas, né, associada à habilidade da gente discernir entre o bem e o mal. Já Gênesis 3 sugere que esse poder é um atributo divino e Provérbios faz a afirmação clara de que é equivalente de onisciência. Então, assim, a árvore do conhecimento simbolizava, na verdade, a autoridade de Deus. Então, comer desta árvore significava desobedecer a Deus e incorrer em pena de morte. A gente não sabe, não dá pra gente saber que árvores eram essas, né? Se elas eram árvores reais, assim, literais, dá a entender que sim, mas dá a entender, né, que Adão e Eva, eles compreendiam a importância delas. Seguindo aqui nas escrituras, nós lemos: No Éden nascia um rio que irrigava o jardim,
e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existem o bidélio e a pedra de ônix. O segundo que percorre toda a terra de Cush é o Gion. O terceiro que corre pelo lado leste da Síria é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. Gênesis capítulo 2, versículo do 10 ao 14. Então, como a gente falou anteriormente, gente, Éden é na verdade um local. Então aqui a gente tem quase uma localização, de onde seria o paraíso, porque ele diz aqui que no Éden nascia um rio que irrigava o jardim, ou seja, tinha um rio que irrigava o jardim e depois ele se dividia em 4 rios, E nós temos o nome desses 4 rios. Agora vamos ver se a gente também tem a localização desses 4 rios. Bem, do rio Pison a gente não tem, porque nunca foi satisfatoriamente identificado, Embora hajam suposições entre as quais, figuram o rio Indo, da Índia, a gente não tem uma localização exata. A terra de Havilá, que é banhada pelo rio Pison, estava na vizinhança do Éden, Mas outra Havilá é mencionada no capítulo 25 de Gênesis como a região de Israel. Também em 1 Samuel, a terra de Havilá se refere a uma região habitada pelos amalequitas e descendentes de Esaú que ficava mais ou menos ali no deserto da Arábia. Então, nós já temos o primeiro rio, sua localização é desconhecida, O segundo rio, que é o Gion, também tem a identificação desconhecida, A teoria preferida de muitos, é que ele é o rio Nilo. Porque na Septuaginta e na Vulgata, elas identificam a palavra hebraica Cush com a Etiópia. Mas, pela razão de Gênesis 10 mencionar que os descendentes de Cush são árabes e tribos ou cidades mesopotâmicas, também há os que afirmam que Gion é o rio Araxes. Eu acredito que seja essa a palavra Araxes. Ele deságua no rio Ciro e depois desemboca no Mar Cáspio. Então, Cush seria o nome hebraico para se referir aos cassitas que habitavam naquela região. Mas então, são só teorias, tá? A gente também não tem certeza a respeito desses rios. Mas agora, dos 2 últimos rios, que são mencionados no versículo, a gente consegue identificar, que é o terceiro rio Idequel, que é o famoso rio Tigre, e o rio Eufrates, que corre paralelo ao rio Tigre, com o qual, ele se unia para irrigar o vale mesopotâmico. O Eufrates ainda é um rio importante, O nome assírio era Paratu, mas no persa antigo era Ufratu, que serviu de base para a palavra grega Eufrates, que é como a gente conhece, o nome desse rio atualmente. Então, essa imagem que eu coloquei para vocês é só ilustrativa, tá? Porque segundo o versículo, se nós encontrássemos, a nascente desses rios, nós encontraríamos provavelmente ou o jardim ou a região próxima ao jardim. Mas como nós não temos a localização desses, dos 4 rios, dificilmente a gente vai encontrar a localização do jardim. Não só por isso, mas também porque o jardim, gente, ele foi plantado no início de tudo. Depois houveram as divisões da terra, a terra foi se partindo. Depois também teve o dilúvio, então houveram catástrofes, tantas coisas. Então, assim, quanto mais o tempo passa, mais difícil fica da gente ter uma localização exata de onde Deus, plantou esse jardim para o ser humano no início de tudo. Então, seguindo na palavra, nós lemos: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Bom, quando Deus colocou o homem no jardim, ele lhe deu 2 tarefas. Uma que é lavrar e a outra que é guardar o jardim. Se a gente for pensar, pelo contexto agrícola, lavrar significa cultivar, E essa ação, ela inclui o ato de podar videiras. Então, a gente pode dizer que horticultura ou jardinagem foi o primeiro tipo de emprego registrado, nas escrituras ou até mesmo na história da humanidade. E era aquilo, que o homem estava envolvido quando estava em um estado de perfeição e inocência ali no início da criação. A gente pode supor, que o jardim ele podia produzir todas as coisas de forma espontânea, como toda a superfície vegetal da terra certamente fez no ato da criação, No entanto, a preparação e o cultivo, eles foram necessários para preservar
os diferentes tipos de planta e vegetais, né, em sua perfeição e para reprimir, né, reduzir ali o crescimento para que não se tornasse um crescimento excessivo. Mas assim, né, mesmo que houvesse uma pequena necessidade, né, de haver esse cuidado, né, esse cultivo, eu acredito que Deus deu o trabalho, né, ao homem para que esse trabalho contribuísse para a sua felicidade, né? Pois a gente tem uma estrutura corporal, né, e mental que prova que nós não fomos feitos, né? No nosso destino não é ter uma vida meramente contemplativa, né? Não que a gente precise negligenciar esse ato de contemplar as criações de Deus, mas que a gente quer estar também ali trabalhando, né? Envolvido nessa obra, envolvido em tarefas. Então, acredito que Deus fez isso para que o ser humano ele pudesse estar feliz, né? De forma ativa, né? Tendo algo para fazer. Agora, seguindo aqui na palavra, né? Nós lemos: E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então, nós acabamos de ler a primeira proibição, né, de Deus para com o homem, ou podemos dizer a primeira limitação dada ao homem. Então, Deus dá uma ordem, né, para o homem comer do fruto das árvores, mas essa ordem ela tem uma limitação especial, que é não comerás dela, né, no caso, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, morrerás. Então a gente percebe assim que o único motivo dado para o homem não comer dessa árvore foi que o resultado, né, dessa ação dele, né, dele se alimentar dessa árvore seria a morte. Então assim fica subentendido que a desobediência à ordem de Deus, né, com o homem comendo da árvore causaria essa consequência, mas não é explícito, né, é subentendido até o momento. Agora sim, gente, na minha opinião, né, essa era uma ordem muito simples e muito fácil de ser obedecida. Não tinha muito o que você questionar, tipo assim, Deus deu diversas árvores, né, das quais o homem podia se alimentar e havia apenas uma que ele não poderia comer do fruto, né? Então essa era a única prova, né, a qual a fidelidade deles poderia ser exposta ou estava ali exposta. Outra coisa que a gente pode perceber, né, nessa ordem que Deus deu ao homem é que Deus deixou claro a sua relação soberana com o homem, né, e a relação subordinada do homem com ele. Deus tinha esse direito, né, gente, porque ele é o criador e o homem é a criatura. Nós somos a criatura de Deus e devemos, né, nos subordinar a ele. Agora, uma curiosidade, né, que a gente vê nesse versículo é que para expressar proibição, aqui é empregada a maneira mais forte possível em hebraico para colocar, né, a árvore da ciência do bem e do mal fora da alçada do homem. Visto que o discurso direto é inerentemente pessoal, a ordem não comerás é pessoal e a qualidade do negativo hebraico a coloca em negação permanente, ela está permanentemente em negação. A importância da ordem é aumentada pela severidade do castigo. Isto é muito forte na sintaxe hebraica, sendo que a força é um tanto quanto mantida na tradução com a palavra certamente. Ou seja, tanto o fato dessa ordem ter sido pessoal, como a negação dela, né, ter sido permanente, ou seja, esse não comerás dá a entender que você nunca pode comer, entende? E ela também é aumentada, assim, a importância dessa ordem é aumentada pela severidade, porque o castigo é muito grande, é um castigo que leva à morte, né? Então, assim, o castigo é a morte. E para concluir, né, a palavra certamente que foi utilizada, ela mostra que não há dúvidas, não há meio termo, né? É uma certeza de que, desobedecendo a essa ordem, comendo da árvore, o homem morre. Agora vamos ler mais um trechinho. Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então, eu não acredito, gente, que Deus seja pego de surpresa em nada, sabe? E, inclusive, né, em relação ao ser humano, porque Deus criou todos os animais em pares, né? É macho e fêmea. Então, por que ele não criaria uma auxiliadora, né, uma correspondente para o ser humano? O que eu vejo aqui nessa afirmação que até antecede, né, a percepção de Adão de notar que ele estava sozinho e se sentir só, né? Então eu vejo assim que Deus ele
está sim alinhado às nossas necessidades, ele conhece, ele se preocupa com as nossas necessidades, eles sabem que aquilo vai nos fazer mal, que vai existir antes, né, que a gente venha a perceber, e ele tem sempre um plano bem definido, bem determinado e não é pego de surpresa. Então, assim, ele precisou, né, deixar que Adão percebesse isso antes de criar Eva, mas não é que Eva não estivesse no plano de Deus, né, desde o início de tudo. Mas sim, Deus esperou um tempo, né, determinado, um tempo certo para gerar Eva. E isso fazia parte do plano e do propósito de Deus para a raça humana. Então, eu não acredito mais, pela terceira vez eu vou dizer, né, que Deus seja pego de surpresa, e eu vejo bem isso aqui nesse versículo e também no modo como Deus cria todas as coisas. Mas vamos lá. Essa é a primeira vez que a gente vê Deus falar que algo não está bom durante a criação, né? Como eu falei lá no outro estudo, toda vez que Deus terminava de criar algo, ele olhava, né, para o que ele tinha criado e dizia: isso é muito bom. E quando ele terminou de fazer, né, de criar tudo, o homem, os céus e a terra, ele olhou para tudo e disse: isto é muito bom. Mas aqui ele ainda estava criando o homem, né, o ser humano. Então ele notou, ele viu que algo não estava bom durante essa criação. E Deus, ele também é o primeiro a perceber, né, a necessidade do homem de ter uma companhia. Então havia um aspecto da criação de Deus que não estava totalmente satisfatório para ele, né? O fato de o homem ainda estar só não era bom. O isolamento, ele é prejudicial. Por dedução, então, a relação social, ou seja, o companheirismo, é bom. Então, assim, Deus ainda não tinha, né, terminado de criar. Ele tinha planos de fornecer uma companheira que pudesse satisfazer, né, os anseios do coração do homem. Seguindo aqui nas Escrituras, nós lemos: depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que auxiliasse e lhe correspondesse. O ato de Adão, né, dar nome a todos os animais que Deus trouxe até ele, mostra que o primeiro homem ele tinha inteligência, tinha vocabulário e fala. Um aspecto da imagem de Deus foi demonstrado pelo poder de Adão de discernir a natureza de cada animal e dar um nome certo. Já que no hebraico, gente, nome e caráter coincidem. Eu também acredito que essa foi uma forma de Deus, né, demonstrar o governo do homem sobre os animais, porque a gente sabe que tudo aquilo que se dá nome, né, segundo a cultura hebraica, você tem domínio sobre aquilo que você dá nome. Então, quando Deus permitiu que o homem desse nome aos animais, mostrou a ele que ele realmente, né, tinha o domínio sobre aqueles animais, conforme Deus institui isso sobre o ser humano. Nós podemos notar também que o próprio Adão, após contemplar e nomear cada um dos animais, ele se sentiu sozinho, sem alguém que fosse igual a ele. Ele tinha de saber disso para apreciar o que Deus estava pronto a fazer. O ser humano, ele foi criado para estar em comunhão e para ter companheirismo. O homem, ele só poderia desfrutar inteiramente da vida se pudesse partilhar do amor, da confiança e da devoção no círculo íntimo, de um relacionamento familiar. Jeová, que é como Deus se apresenta aqui nesse capítulo, tornou possível que o homem tivesse uma auxiliadora idônea. Literalmente, uma auxiliadora idônea significa alguém que o atenda, Ela teria de partilhar das responsabilidades do homem, corresponder à natureza dele com amor e compreensão e cooperar de todo o coração com ele na execução do plano de Deus, Sigamos. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um sono profundo, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Está lá em Gênesis capítulo 2, versículo do 21 ao 22. Então vamos lá. Eva, assim como Adão, ela foi criada de modo especial e único, Enquanto Deus formou Adão do pó da terra ou do barro, ele deu fôlego de vida, Eva ele criou a partir de Adão. Então ele tirou uma costela de Adão e dessa costela, ele formou, ele construiu Eva. Assim como o homem, ela também, é imagem e semelhança de Deus. Então, como a gente já disse no capítulo anterior, homem e mulher
tem em si a imagem e semelhança de Deus. Então a gente pode ver que Deus ele não criou apenas um outro indivíduo, mas um indivíduo novo, totalmente diferente, né? E com outro sexo. O autor de Gênesis ele declara que Deus transformou a costela que tirou do homem em uma mulher. A mão que moldou o barro para fazer o corpo do homem pegou uma parte do corpo vivo do homem e transformou-o em uma mulher. O verbo fazer, que foi usado neste versículo, ele seria melhor traduzido como construir, tipo construir um templo. O fato de Eva, ser feita com o osso e a carne de Adão mostram a unidade da raça humana e a dignidade da mulher. Eu já ouvi uma observação, sobre isso que eu queria deixar aqui para vocês. Eu não sei quem foi o autor, mas ele disse assim, que Eva foi feita não a partir dos pés do homem para ser pisada por ele ou da cabeça dele para que o governe, mas de seu lado para estar perto do coração dele e ser amada por ele. Eu acho isso bem bonito e para mim faz todo sentido, Na história da criação, a mulher ela também é representada dependendo inteiramente de seu marido e incompleta sem ele, só que do mesmo modo o homem jamais é inteiramente completo sem a mulher. Essa é a vontade de Deus. Uma vez que a mulher foi formada do lado do homem, ela tem a obrigação de permanecer ao seu lado e ajudá-lo. Ele tem a obrigação de lhe dar a proteção e defendê-la com seu braço. Os dois seres formam um todo completo, são a coroa da criação. Então, o ser humano ele só está completo se existirem, homem e mulher. É assim que eu creio, é assim que eu vejo nessa passagem da Bíblia. Agora, sim, não só se eles existirem, homens e mulheres, mas se houver a união perfeita, ou seja, um homem com uma mulher. É bem belo, assim, o modo como Deus criou tudo. Continuando a tratar aqui, na leitura sobre a criação da mulher, nós lemos: Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Eu gosto muito de usar a imaginação, gente. Eu acredito que Deus não nos deu esse recurso à toa, tá? Então usa aí a imaginação também. Eu consigo imaginar assim a solidão de Adão, Ele vê todos os animais tendo seus pares, tendo seus correspondentes, e ele não, ele sozinho. E aí, de repente, ele desperta, e vê que Deus fez uma mulher, uma auxiliadora, alguém que correspondia a ele. Aí ele faz essa declaração que eu acho linda. Então, vamos refletir um pouco sobre essa declaração? Ele diz assim, Esta, afinal, é carne da minha carne, osso dos meus ossos, Então eu vejo assim, ele reconhecer na mulher, uma companheira divinamente criada para atender a todos os anseios, do coração dele e para executar a vontade de Deus. Ele também dá um nome, a ela de mulher, que na palavra hebraica se relaciona com a mesma expressão usada para homem, que significa homem. E por isso, tanto homem e mulher, eles se pertencem em nome e em essência. A união do homem e da mulher, que também aparece nesse versículo, mostra Deus estabelecendo a base completa para o casamento monogâmico, um homem e uma mulher. Tem um comentador hebreu, o nome dele é Rashi, e ele declara que essas palavras que foram pronunciadas por Adão são, na verdade, um comentário específico do Espírito Santo, ou seja, como se ele tivesse sido tomado do Espírito Santo para fazer essa declaração, O comentário final sobre a união do marido e mulher foi feito por nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele disse: Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Está lá em Marcos, capítulo 10, versículo do 7 ao 9. Deus planejou que os laços matrimoniais deveriam ser terminantemente indissolúveis. Se une, significa, no original hebraico, colar-se à sua esposa. A palavra mulher ela está no singular, então o homem que é mais forte é o que deve se unir à sua esposa. A esposa ficará segura ao marido se ele exercer sobre ela o tipo de poder amoroso descrito nesse versículo. O que Deus ajuntou, não o separe o homem. Esta é uma declaração antiga, mas ela é verdadeiramente a palavra de Deus para todos os corações da atualidade para sempre. Amém? É notável que um relacionamento tão exatamente descrito por Moisés há séculos atrás
continue enraizado, né, na verdade eterna e no decreto divino. A santidade do casamento se fundamenta no próprio coração das Escrituras e ficou eternamente destacada pelo Espírito Santo como necessidade básica do ser humano. Deus quis que as criaturas feitas à sua imagem fossem seus vasos escolhidos para a edificação de um lar que lhe fosse agradável. No Novo Testamento, o Espírito Santo revela o relacionamento divinamente estabelecido entre o homem e a mulher se baseia na ordem da criação, na liderança da família exercida pelo marido, na santidade eterna dos votos matrimoniais, no tipo de amor que deveria unir o esposo à esposa e na pureza que deveria caracterizar aquelas que tipificam a esposa por quem Cristo deu a sua vida. O casamento, ele faz isso, faz uma alusão, né? É como se fosse um memorial da relação, né, de Cristo com a igreja. Como seria maravilhoso, gente, se todos os casamentos fossem realizados por Deus. Assim, todas as casas seriam o paraíso na terra. Em nome de Jesus. Continuando na palavra, o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Este é o último versículo do capítulo 2 de Gênesis. Eles estavam nus e não se envergonhavam. Essa frase nos mostra a condição original humana sem pecado e, consequentemente, pura em sua consciência celestial de perfeita inocência. Não havia sentimento de vergonha, pois não havia neles o conhecimento do mal. Então, assim, eles estavam nus, mas não havia uma maldade, né, a maledicência sobre isso. Eu acredito que no futuro, mesmo que o homem não pecasse, gente, ele teria acesso a roupas, sim, se vestiria, né, tanto o homem quanto a mulher. Mas não pelo motivo que nos vestimos hoje em dia, né, para cobrir a nossa nudez ou cobrir a nossa vergonha, como isso acontece, né, assim que o ser humano peca. Mas acredito que nós teríamos roupas apenas como algo agradável, né? Um enfeite, algo bom para a gente usufruir e não necessariamente para a gente ter que esconder o nosso corpo por causa da maldade, né? Hoje a nudez, ela tá diretamente ligada à sexualidade, né? À exibição, o ego, né? Você quer mostrar o corpo. Então, assim, é bem diferente de como ela era tratada no Éden, né? Então, eles estavam nus apenas por estar, não era algo inocente, algo puro. Não era para se mostrar, para se gloriar do seu corpo ou por alguma coisa relacionada ao ato sexual, né? A sexualidade, a vaidade. Mas, enfim, então a gente tem, né, como última mensagem, assim, desse capítulo isso, a pureza que se encontrava ali no Jardim do Éden, e ela é demonstrada justamente por homem e mulher estarem nus e não se envergonharem, né, estarem com o coração, com a consciência, né, completamente inocente naquele momento. E para finalizar, né, nosso estudo, vou fazer apenas algumas considerações finais. Para começar, né, eu quero destacar a significação especial do homem como a mais sublime criação de Deus, como a gente vê, né, que no relato entre as criações de Deus, o homem é o ponto central, né, desta história. Claro que além disso, nós temos o Deus se revelando através de todo o relato da criação. E essa história, né, também, esse relato, ele descreve a relação ideal entre Deus e o homem, que também é a base, né, para a relação ideal entre o homem e a sua mulher no casamento. Outra coisa que a gente pode destacar, né, é que no capítulo 2 nós temos a revelação do propósito de Deus para com a humanidade e, consequentemente, para cada indivíduo. A gente consegue ver isso em 6 pontos. O primeiro é a afinidade do homem com Deus. O segundo, o culto que o homem tributa a Deus. O terceiro, a comunhão do homem com Deus. Quarto, cooperação do homem com Deus. 5, lealdade do homem para com Deus. Sexto, vida social do homem como algo proveniente de Deus e que visa a Deus, né? Então, é possível a gente encontrar esses 6 pontos, né? No relato que a gente acabou de ler em Gênesis 2. E é isso, gente. Finalizamos o nosso estudo. E antes de você sair aqui do vídeo, não esquece de curtir o vídeo, compartilhar. Isso nos ajuda a alcançar mais irmãos em Cristo. Se você ainda não está participando do nosso grupo de estudo lá no Telegram, clica aqui na descrição do vídeo e já participa dele. Também aproveita para nos seguir lá no Instagram, né? Eu sempre posto muito conteúdo de estudo por lá também.
E é isso, você é bem-vindo. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Não esquece de comentar aqui o que você achou e me dar umas dicas de como melhorar, ou o que você gostou, o que você não gostou. Compartilha aqui comigo, tá? É isso, até o próximo estudo. Tchau, tchau.